O relato a seguir se passou comigo quando eu tinha por volta dos meus 15 anos de idade, no ano de 1965. Hoje tenho 70 anos de idade e me chamo Carlos Ramos da Silva. Venho do interior do Maranhão, mas hoje moro em Vitória da Conquista com meus filhos. Minha esposa já é falecida há muito tempo. Decidi pedir para o meu neto escrever o relato, pois minhas mãos tremem muito e não sou muito apegado ao celular. Vi meu neto assistindo aos vídeos e resolvi pedir para ele mandar o meu relato. Vamos ao relato. Como todo garoto, eu sempre gostei de desafios. Eu, junto com meu primo, o Lucas, e um amigo nosso, o Matheus, sempre fazíamos desafios uns para os outros. Onde morávamos, haviam muitas casas abandonadas, nas rodagens, e sempre íamos dar uma olhada nessas benditas casas. Nessas brincadeiras de ir em casas abandonadas, descobrimos uma velha casa bem distante da rodagem. Ela ficava bem para dentro da mata. Mas não fomos nela naquele dia, deixamos para ir no outro dia, bem cedo. O dia se passou e eu encontrei com eles e dissemos vamos lá, naquela bendita casa. O Matheus, que sempre teve medo de entrar nesses lugares abandonados, disse que não era uma boa ideia, pois a casa ficava muito longe da estrada e ainda por cima ficava dentro da mata. Eu e o Lucas demos risada e o chamamos de medroso. Ele se enfureceu e disse: se der merda, não contem comigo, eu estarei bem longe correndo. Então fomos nós três em direção à casa na mata. Chegamos perto da casa, bem cedo ainda, eram por volta de umas 8 horas da manhã. Olhamos tudo pelo lado de fora e não parecia ter ninguém por lá. Resolvemos entrar na casa, que estava abandonada. A casa já não havia portas e o telhado parecia que a qualquer hora iria cair sobre nossas cabeças. Olhamos tudo lá dentro e não havia nada demais, a não ser um cômodo da casa que parecia estar limpo e com umas roupas jogadas no chão. Alguém dormia ali, disse o Lucas, e o Matheus já ficou com medo, pedindo para voltarmos para casa. Saímos da casa e fomos dar uma olhada nos fundos. Me arrepiei inteiro quando eu vi o que ali havia naquele velho quintal. Sim, havia um velho cemitério com uns 15 túmulos, com pedras e cruzes que marcavam onde tinham pessoas enterradas. Saímos de lá correndo quando ouvimos alguma coisa vindo pelo mato. Corremos bem até chegar em casa. Chegando em casa correndo, sem olhar para trás, e quando tomamos fôlego, conversamos sobre aquilo e rimos um bocado. Porque havíamos corrido de uma coisa que nem mesmo havíamos visto. Foi então que o Lucas teve uma ideia louca de voltarmos lá à noite e subirmos em uma árvore e ver quem ou o que dormia ali dentro. E aceitamos. Às 4 horas, fomos para lá. Levamos lanternas e uma velha carabina que eu usava para caçar, e assim fomos. Escolhemos uma árvore que dava para ver bem a casa. Subimos e ficamos lá, quietos, e por volta de umas 6 horas, vimos um homem vindo pela mata e adentrar dentro da velha casa. E ele estava apenas de bermuda. O Lucas e o Matheus ficaram falando: vamos embora, isso vai dar merda. Eu disse que vamos ver o que ele faz ali, e por volta de umas 8 horas, já cansados de ficar por ali, resolvemos ir embora. Quando íamos descendo, ouvimos um grito de dor que vinha da velha casa. Eram gritos e gemidos. E aquela voz foi sumindo e dando lugar a um rosnado bem alto e aterrorizante. Ninguém mais quis descer da árvore e ficamos ali quietos e olhando para a velha casa. Quando vimos sair de lá de dentro uma criatura com uma forma humanoide, parecendo um cachorro grande, com grandes braços e com suas pernas parecendo estar quebradas. Aquela coisa ficava de pé e outra hora abaixava-se, farejando o ar, como se soubesse que a gente estava ali.
Ficamos imóveis, quase que sem respirar de medo. Foi quando aquele bicho saiu correndo pela mata, quebrando tudo que via pela frente. Eu e meus amigos descemos e corremos pela estrada sem olhar para trás, com medo daquela coisa. Sentíamos que algo estava nos seguindo. Resolvi correr para minha casa, que ficava mais perto. E quando olhei para trás, aquele ser vinha correndo atrás da gente, com seus olhos amarelos, que brilhavam no escuro. Gritei por meu pai, pedindo socorro, e ele saiu armado de dentro de nossa casa e nos mandou entrar. Corremos tanto que caímos cansados dentro da casa. Escutamos os tiros que meu pai havia dado naquele bicho. Quando seu revólver descarregou, ele entrou para dentro da casa e fechou a porta. Ele recarregou seu revólver e pediu para que a gente fizesse silêncio. Ouvíamos a coisa rodear nossa casa, dando urros de dor. Ele batia nas paredes e ficava correndo em volta da casa, tentando nos meter medo. Meu pai disse que havia acertado aquela coisa e que era questão de tempo até ele ir embora. Pelas festas da parede, víamos aquilo correr, sem freio, em volta de nossa casa. Até que tudo ficou em silêncio. Quando olhei para aquilo, estava parado, na frente da porta, a uns 6 metros, olhando para a casa. Foi então que meu pai me pediu para abrir a porta. Quando eu abri a porta, ele já saiu atirando naquele bicho, que urrou de dor. Quando seu revólver descarregou, ele me impediu a velha carabina e atirou nas costas daquela coisa que corria para a mata fechada. Logo depois, contamos o que aconteceu ao meu pai, e ele ficou com muita raiva, mas ele disse que estava feliz, que estávamos bem. Ele disse que havia acertado muitos tiros naquele lobisomem. Sim, foi assim que ele o chamou, de lobisomem. Era a única coisa que vinha à mente naquele momento. O dia logo amanheceu e ele nos pediu para levar ele até a velha casa. E assim o fizemos. Fomos pela estrada e vimos o rastro de sangue. Meu pai nos disse para ficar atentos. E assim seguimos aquela trilha de sangue e chegamos na bendita casa. Meu pai não deixou a gente entrar na casa. Ele entrou primeiro e viu aquele velho homem caído lá dentro. E não teve dúvidas de que ele era o lobisomem. Ele já está morto. Fazia horas, pois seu corpo estava frio. Depois, ele nos deixou entrar e nos disse: "Vejam, aquele bicho que corria atrás de vocês era esse homem. Ele deve ter visto que vocês descobriram esse segredo e veio atrás de vocês. Mesmo depois de levar os primeiros tiros, ele não desistiu de querer pegar vocês. Quando ele tomou os outros tiros e percebeu que não iria resistir, ele correu. Mas acho que foi tarde demais para ele." Meu pai nos pediu segredo para nós 3 e concordamos, pois ele havia matado um monstro, mas quem iria acreditar? Iriam dizer que ele matou aquele homem. O enterramos no velho cemitério, no fundo da casa, e deixamos uma vela acesa para que ele descanse em paz. Voltamos com nossas vidas normais, nunca mais fomos em casas abandonadas, e nem fomos curiosos, pois isso quase nos custou a vida. Boa noite. E aí pessoal, vocês que seguiram até aqui, por favor, deixem o like e se inscrevam. E não vão se assombrar.